respondeu palavra. E os discípulos, chegando aos pés dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de... Agora você vai lá para onde eu falei, do livro de Marcos, né? Logo adiante, um pouquinho à frente, após o livro de Mateus, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24, a parte B. O que é a parte B? Sempre depois de um ponto ali, de uma vírgula, a gente colocamos como parte B, para dar continuidade, que é o mesmo texto bíblico que eu estou mencionando aqui. Mateus, que esteve presente na hora, no momento que a cena aconteceu, e Marcos, depois que buscou relato daquela situação, para quê? Para poder também se posicionar através da palavra do Senhor. Então, os dois textos bíblicos. Agora eu vou dar continuidade na parte B do versículo 24 do capítulo 7, para você entender a continuidade, que é a mesma situação que está acontecendo aqui. Amém? Se tiver alguns irmãos lá fora, eu peço para entrar. Amém? Irmã com criança, pode vir. Eu quero que vocês ouçam a palavra de Deus que Deus colocou no meu coração nessa noite. Que diz assim, versículo, parte B: e entrando numa casa, acharam? E entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse. É o versículo 24, mas é a parte B. E Jesus, entrando numa casa, não queria que ninguém, mas não pôde Jesus então queria se esconder naquele local. Versículo 25: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, sirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ótimo. Ela, porém, respondendo, disse-lhe: sim, Senhor, mas também o cachorrinho comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. E então ele disse: por essa palavra, guarda isso no teu coração, por essa palavra, vai, o demônio saiu de tua filha. Por essa palavra. Palavra de quem? Não, a palavra é dela. Ela que falou assim: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Por essa palavra Jesus falou: você tem entendimento, mulher, e por essa palavra pode ir em paz, que a tua filha está liberta. E ela vai voltar para casa. Chegando em casa, sabe o que aconteceu com a filha dela? Estava liberta, em nome de Jesus. Antes de você sentar, eu quero declarar algo para você. Se você começar a viver na palavra, naquilo que você entendeu, eu tenho falado muito, talvez seja esse ano, é o ano que eu mais vou falar sobre isso. O teu entendimento vai gerar em você crescimento e realizações. Por quê? Porque depois que você aprende algo, você abre portas que estão fechadas. Você vai conseguir chegar em lugar que você nunca conseguiu. Por quê? Porque é o entendimento que vai gerar isso. Pode se assentar nessa noite, para a glória de Deus, e fique em espírito. Eu quero nessa noite louvar ao Senhor por esse texto bíblico. Irmãos, Jesus já estava numa situação agora que ele precisava, irmão, dar uma relaxada com o Pai. O que dá uma relaxada com o Pai? É ter um momento de particularidade com o Pai. Ele já havia curado, ele já havia pregado o sermão da montanha, ele já havia tido passado por situações, irmão, como a morte de João Batista. Ele já teria também passado por experiências da multiplicação dos pães. Jesus não é que ele estava cansado, sobrecarregado, mas ele precisava o quê? Recarregar a bateria dele espiritual.
Ele precisava de um lugar para novamente se centrar e o que? Falar com o Pai, buscar a direção do Pai, para ter uma realização na sua vida, para saber o que ele deveria agora seguir fazendo na presença do Senhor. Aí você fala, Jesus sabe todas as coisas? Sabe, mas Jesus, ao mesmo tempo que era 100% Deus, ele também era 100% homem. Ele passava pelas mesmas retaliações que eu e você passa, pelas mesmas situações que nós também passamos. Então ele sabia que ele necessitava o quê? Que como nós precisamos orar, ele também tinha necessidade de orar. E a oração é o quê? Uma conversa com o Pai. E aí ele fala, eu não posso ficar em qualquer lugar. Por quê? Porque se eu for em Belém, lá tem pessoas me procurando. Se eu for em Nazaré, lá tem pessoas me procurando. Se eu for lá pela Galileia, na região da Galileia, na região da Judéia, se eu passar até no poço de Samaria, tem alguém me procurando, tem alguém precisando de mim, irmão. Jesus, ele sabia que ele precisava agora se retirar em nenhum lugar mais distante, mais escondido. E não existia em Israel um lugar mais distante, mais escondido que a terra de Tiro e de Sidom. Lá sempre foi um lugar de esconderijo. Lembra do profeta Elias, quando ele estava na beira do rio Kiriat Jearim, quando Deus chega para ele e fala assim, vai lá para Tiro e Sidom, e que eu já ordenei a uma mulher viúva, e ela há de te sustentar. Aonde? Por quê? Porque lá ninguém ia achar ele para matar ele. Jezebel estava procurando matar a vida do profeta Elias. E tem momento na nossa vida que nós temos que procurar um lugar de repouso, irmão. Um lugar que nós vamos se esconder. A intenção de Jesus, como eu disse aqui, era um lugar para ele poder se esconder do que? Da multidão, das pessoas que corriam atrás dele por causa do pão, ou também por causa da cura, do milagre, da palavra. Ele precisava do que? De um refrigério para se recompor, Marcelo. Ele precisava daquele tempo, irmão. Mas ele fez totalmente diferente de Elias. Ele não entrou numa caverna. Ele procurou uma casa para poder ali passar um tempo com Deus. Irmão, você só pode se esconder se for no Senhor. Não tem como você dizer que vai se esconder e sair por aí se escondendo da situação do mundo, não. Jesus nos dá uma lição aqui. Ele precisava arrumar um lugar aonde as pessoas não conheciam, aonde as pessoas não iriam o incomodar naquele momento, para ele ter o que? Um momento com o Pai. Se esconder no Senhor, se esconder em Deus. Aleluia. Então ele vai para a região de Tiro e de Sidom. E aquela região ali que agora, na fronteira, um pouco além de Cafarnaum, que Cafarnaum nós já falamos, é o lugar da sombra da morte, onde Jesus chega primeiramente ali, e começa a operar os seus primeiros sinais, que se torna o lugar do consolo. Agora ele chega naquela região, irmão, e quando ele entra naquela região, irmão, eu vou dizer algo para você, não tem como você se esconder quando você está em Deus. Sabe quando nós ficamos esquecidos? Quando nós procuramos a glória para nós, quando nós se escondemos nas nossas vontades. Agora quando nós se escondemos no Senhor, irmão, Deus aí que fica feliz e fala, agora que eu vou fazer a obra por completo na tua vida. Não adianta chorar, murmurar, reclamar, não. É entrar dentro do quarto, fechar a porta e dizer, Senhor, eu quero passar esse tempo contigo agora. Eu quero passar um momento com o Senhor. Irmão, Jesus vai naquela região ali. E ali tem uma mulher, irmão. Essa mulher, conhecida na Bíblia como a Cananeia, ou de Fenícia. Essa mulher, irmão, morava nas cidades ali daquela região. Vai dizer que quando ela chega, ela veio das cercanias. Cercanias é aquela cidade que cercava aquela cidade onde Jesus estava. Agora eu fiquei analisando o texto bíblico e eu pude contemplar que aquela mulher, irmão, agora diante dessa situação, ela tinha duas situações agora para recorrer, que impulsionou ela a ir até Jesus. A primeira situação, que ela tinha um problema na vida dela, que ela precisava de uma solução para aquele problema. Ela tinha uma causa diante da vida dela, irmão, que ela precisava a todo custo resolver aquela causa, e ela já tinha o entendimento que aquela causa não cabia mais a ela. Quem que era a causa dela? Era a filha dela, irmão.
A filha dela estava totalmente tomada pelo espírito imundo, pelo espírito maligno que atormentava aquela menina. E aí então a mãe desesperada, eu creio que ela tentou, irmão, de todas as maneiras resolver o problema, mas ela viu que aquele problema não cabia a ela. Sabe quando você tenta fazer de tudo naquela causa e você não consegue resolver aquela causa? Você tem que recorrer a algo que ainda você não recorreu. Agora, a essa mulher, ela já tinha ouvido falar do Senhor Jesus. Ela tinha um entendimento que muitas pessoas que estavam com Cristo não tinham. Irmão, a situação daquela mulher é o primeiro motivo, aquela situação de dificuldade na sua casa. Imagine você ter alguém que você olha e você fala, e agora, o que eu vou fazer? E você já tentou fazer de todos os jeitos, de todas as formas para resolver aquela situação e não consegue. Eu não sei qual é a causa que você está falando assim, ei, quanto que eu vou conseguir resolver isso? Aí você fala, eu já tenho buscado o Senhor. Se você tem buscado o Senhor, se esconda nele, que é Ele que vai agir na tua vida. A primeira situação que vai levar aquela mulher para o Senhor é a dificuldade que ela tinha. A segunda coisa é que ela ouviu falar que agora em Israel tinha um homem que tinha um poder, uma autoridade tremenda para curar o quê? Enfermos, cego, surdo, mudo, aleijado, paralítico. Ele trazia cura espiritual como cura física. Irmão, e quando ela fica sabendo que Jesus chegou naquela região, mas mal sabia ela que ele foi para fazer o que lá? Ele foi se esconder, foi o que o texto bíblico falou aqui. Ele foi lá para poder ficar um pouco a só com Deus, dar um refrigério na alma. E quando ele está chegando, por isso que eu fiz menção dos dois textos bíblicos, quando ele está chegando naquele local, irmão, quem que vem atrás dele? A mulher, a cananeia. Ela era da Grécia, era uma grega, então ela não era uma judia de Israel, ela era da Grécia, a Bíblia vai falar. Irmão, mas essa mulher, ela tinha entendimento na palavra. Por quê? A primeira coisa que essa mulher entendeu é que se eu conhecer a palavra e ter entendimento da palavra, eu consigo conquistar aquilo que está longe do meu alcance. É por isso que quando ela vem atrás de Jesus, ela vai falar uma palavra que até o cego Bartimeu falou. Jesus, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa mulher estava dizendo para Jesus, Jesus, eu sei que você é o Messias, eu sei quem você é. Irmão, isso é ter entendimento de quem era Jesus, porque muitas pessoas estavam com Jesus só usufruindo dos benefícios. Ela não, ela falou, esse daí é diferente. Jesus, Senhor, Filho de Davi, lembrou que ele era Senhor, não era qualquer pessoa. E lembrou que ele era o cumprimento da palavra profética, cooperador Jefferson. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, irmão, vamos lá. Agora você vai apanhar como eu apanhei. Eu já comecei a apanhar quando eu comecei a meditar nisso aqui. Agora vai ficar um pouco mais, vai trazer um pouco mais de entendimento para nós. O que Jesus fez na hora que ela falou isso? Ele ouviu, mas ele não lhe respondeu palavra. Irmão, não tem coisa, tem, pode ter que ter, mas você já falou com alguém que olhou para você e não te respondeu diante da tua necessidade? Você já passou por, uma vez eu dei uma mão para uma pessoa e a pessoa não me deu a mão, irmão. Graças a Deus que eu já estava com o Espírito Santo no corpo. Eu falei, mas como é que, quem que ele pensa que ele é? Pensei, mas não falei, tá? Você ser ignorado, irmão, igual essa mulher. Jesus ouviu, e ele ouviu, porque ele não lhe respondeu nada e continuou andando. E se fosse comigo, com você, como é que seria a reação? Se você fosse falar comigo, pastor seu, o que você falaria de mim?
Vai, seu surdo. Nem quero saber, a pastora falou aqui. Irmão, ser ignorado é uma das piores coisas que a gente tem. Você já estava contando história para alguém que a pessoa deixa de ser contando a história e sai nem da risada que você estava contando a piada? Já passou por isso? Você fala, nunca mais conto nada para essa pessoa. Quem que pensa que é? Contando aquela piada que você decorou ela para contar para os outros dar risada. Tem gente que nem precisa, né, irmão Tadeu? A pessoa ignora. Agora Jesus, irmão, a mulher falou, Senhor, reconheceu que ele era Senhor. Filho de Davi, reconheceu que ele era cumprimento da palavra. Se é nós, é o pastor. Ô irmã, na hora, o que foi? Reconhecimento é tudo na vida de uma pessoa. Todo mundo quer ser reconhecido. Jesus estufou o peito e continuou andando. E como se não bastasse, os discípulos falou, despede que vem gritando atrás de nós. Irmão, ser desprezado por alguém que está acima do céu é uma coisa. Agora você ser desprezado por pessoas que envolvem você, dá vontade de apertar o pescoço. Agora essa mulher é inteligente. Você vai ver porque que ela é inteligente, que eu fiquei falando, meu pai, que inteligência é. O Espírito Santo falou para mim assim, escute uma coisa. Essa mulher entendeu que Jesus não falou para ela não. Não falou sim, mas também não falou não. E muitas vezes, porque nós não ouvimos a resposta, nós já ficamos totalmente movimentados por um sentimento de insatisfação, de injustiça. E ela vai fazer o quê? Eu creio que ela falou assim, ele não me despediu, porque era de costume, quando uma pessoa chegava ao sacerdote, passava por uma entrevista para o sacerdote dizia assim, vai embora. Não, você hoje não, volta outro dia. O sacerdote era como se fosse um juiz naquela época em Israel. Igual os irmãos que estão marcando perícia, não, hoje eu não atendo. Mesma coisa. O que Jesus fez com ela, Jesus não falou nada, prosseguiu e entrou na casa. E a mulher ainda continuou gritando, Jesus, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por quê, irmão? Ele não falou não para ela, ele não despediu ela. Jesus viu que a palavra que saiu da boca dela pela primeira vez foi uma palavra de entendimento. Vocês têm que saber o que você fala com o Pai. Como a irmã Tainá falou aqui, irmão, hoje a gente é educado. A gente sabe falar, sabe agir, é por isso que as portas se abrem, irmão. Porque o orgulho nos quebra no meio. Agora a humildade, o bom senso, pode ser que tem pessoas que desfaçam de você, mas sempre vai ter mais que quando encontra uma pessoa educada, uma pessoa séria, vai dar atenção. Vamos lá. Ela falou, não tem não. Ele não falou não, irmão. E a pergunta que eu faço, se fosse você nessa hora, o que você faz? Quando você está orando por um propósito, quando você está pedindo um propósito, não acontece de imediato, irmã Andréa. O que você faz? Ele não falou não ainda. Eu vou dizer para você, eu vou provar para você que você sabe quando ele fala não e quando ele fala sim. Quando Jesus te encontrou, responde alto sem pensar. Todo mundo pode responder. Mas não responde baixo, não, responde alto sem pensar. Quando Jesus encontrou você, foi porque você queria ou porque Ele queria? Se foi porque Ele queria, diga sim ou diga não. Fala alto, irmão. Quando Jesus te chamou, Ele falou para você assim, deixa os pecados, sim ou não? Não, vocês não estão respondendo. Irmão, estou fazendo uma pergunta para você. Isso aqui é pergunta rápida, ó. Quando Jesus te encontrou, Ele pediu para você deixar do pecado, sim ou não? Você deixou? Fala assim, estou me esforçando, estou deixando muita coisa. Jesus falou para você deixar o que não prestava? Jesus falou que ia mudar a tua história? Falou para mim. Jesus mandou você desistir? Você sabe disso.
Jesus falou que aquilo que Ele prometeu para você, Ele não vai cumprir? Jesus falou para você que Ele não vai realizar aquilo que Ele prometeu na tua vida? Então por que você está deixando muitas coisas de fazer porque Ele ainda não fez na sua vida? Só porque Ele não falou sim? Mas Ele falou que não vai fazer? Ele não falou. Você está vendo a diferença em você ouvir o não de Deus e não ouvir o não de Deus nem o sim? Você tem que saber esperar no Senhor. Mas o esperar no Senhor é ir nele, é buscar nele a resposta, é confiar que ainda há uma oportunidade enquanto Ele não falou não para aquilo que você está aguardando e esperando dele. Ele falou para você parar. Ele mandou você entrar na caverna. Ele falou com o teu filho, teu esposa, tua esposa, o teu ente querido que você ama não tem jeito. Ele falou? Ele falou? Você vai parar de orar por eles? Se Jesus falou que tem jeito? Você vai abrir mão do teu futuro, que Deus já disse que vai ser algo maravilhoso, se Ele não mandou você parar? Essa mulher inteligente, ela falou, Ele não falou não. E se Ele não falou não, ainda há uma oportunidade para mim conseguir o sim dele. Irmão, essa mulher, olha a atitude dessa mulher. Ela vai chegar correndo até os pés do Senhor e vai se prostrar. Em sinal de adoração. Você está entendendo? Muitas vezes nós ouvimos um não, nós já ficamos chateados, aborrecidos, desanimados, queremos deixar aquilo que nós estávamos. Às vezes está com projeto, irmão, de conseguir algo, aí colocou diante do Senhor, e aí eles chegam tribulados, que falam que não tem jeito, você esqueceu que você colocou diante do Senhor, não foi diante de homens. E aí já começa a desanimar você. Você já começa a pensar que aquilo não vai dar certo, irmão. Essa mulher, eu aprendo uma missão com ela. Enquanto Jesus não falou não, há uma oportunidade de ouvir o sim dele. E ela chega nos pés do Senhor. Isso é significado de humilhação. Mesmo sendo ali, às vezes, não recebendo de Jesus a atenção que ela queria, ela ainda vai e se joga nos pés. Se é nós, muitas vezes, como eu disse, não escolta. Quem pensa que é? Se colocou na posição. E quando chega na posição, como eu disse, os discípulos falam, desperta e vem gritando. Jesus vai falar assim, eu não vi a não ser pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa mulher não é israelita, ela é grega. E ela se joga nos pés de Cristo. E fala, Senhor, eu tenho uma filha endemoniada, Senhor. Tem compaixão de mim. Quando fala, tem misericórdia do meu problema. Porque eu não sei mais o que fazer. Jesus olha para ela e diz assim, mas vem cá, mulher. Não é certo pegar o pão da mesa dos filhos, as três palavras, e deitar e lançar os cachorrinhos. Irmão, depois que você fala com ele, ele não te fala nada. Agora você chega até ele, pastor Priscila, e ele está dizendo assim, eu dou para os filhos, para os cachorros eu não dou. Tratar ela como se fosse uma cachorra. Literalmente, no nosso entendimento, nós entendemos o que quando ele está dizendo assim, não é certo pegar os pão da mesa dos filhos, a palavra de Deus, e dar para os gentios. Não é certo eu vim salvar a casa de Israel. Ela vai olhar para ele com mais sabedoria do que a primeira vez. Mas, Senhor, os cachorrinhos estão em conta das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Tem entendimento ou não tem entendimento? A pessoa vem bater em você e você pegar aquele cinto e converter em bênção a teu favor. É o que Deus quer fazer na minha vida, na tua vida. Não aceita
aceite algo negativo como a última palavra. Mais uma vez, Jesus estava dizendo assim: não é certo eu fazer por você antes de eu fazer por meus filhos, por povo de Israel. Ei, você tem que entender que Cristo quebra paradigmas, quebra barreira para poder responder uma oração com entendimento, um clamor com entendimento. Eu quero dizer que o entendimento que você está colocando diante do Senhor vai ter resposta do Senhor da tua vida. Em nome de Jesus, aquilo que você tem que colocar diante do Senhor com perseverança, com sabedoria, você tem que colocar até, eu estou dizendo para você tem que colocar até a cor do carro, você tem que colocar a marca do carro, você tem que colocar os detalhes que você quer. Jesus está olhando tudo isso, está vendo que você está procurando perfeição do entendimento. Jesus olha para ela e fala assim: mulher, agora você pode ir. Pode ir. A sua filha já foi curada. Irmão, ele está dizendo para ela: quando você chegar em casa, se prepara. Fala, mamãe, se você não desistir, ele ainda não falou não. Se prepara, mamãe, eu estou com a autoridade profética para dizer para você que aquilo que você não ouviu da parte do Senhor até hoje, se você crer, começar com sabedoria e entendimento, colocar diante do Senhor, você vai chegar em casa e algo diferente vai acontecer. Ai, irmã Adriele, eu quero profetizar na tua vida, vai chegar em casa, algo diferente vai acontecer. Coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor. Faça oração, já vai com detalhe. Começa a colocar os detalhes daquilo que você quer, daquilo que você almeja. Se prepara. Eu quero profetizar aqui, casamentos. Serão modificados através do teu entendimento. Eu profetizo para a vida do segundo irmão Jefferson. Vai chegar em casa, vai ter que abrir um portão, vai chegar e vai estar na garagem muitas vezes, quando não sair com voz. Se prepara, que as nossas chegadas em casa, vai ser diferente. Por quê? Porque nós estamos adquirindo a sabedoria do Senhor. Irmão, não existe ninguém como a Cristo para nos ajudar e para nos suprir as nossas necessidades. Irmão, vai lá, eu quero profetizar e tomar posse. Vai chegar lá e vai encontrar a folheando Bíblia. É o que Deus tem preparado, irmãos e irmãos. Irmão, estou com ousadia profética aqui. Você quer chegar em casa, irmão Carol? Já! Não vai chegar sozinha? Não vai chegar sozinha! Você está entendendo o que eu estou falando? Tem chegado sozinha há algum tempo, mas vai chegar o tempo que não vai chegar sozinha. Em nome de Jesus, Marcelo. Algo espiritual da parte do Senhor tem falado contigo. Você sabe, falou contigo. Não era para estar aqui, você sabe. Não era para estar aqui hoje, você sabe. Mas porque você perseverou, você entendeu que aquilo não foi um não, foi um começo do sim que Deus deu para mim. E quando eu aprendo em Cristo, irmão, aquilo que eu estou fazendo que não é correto, eu tenho que começar a fazer da maneira correta para ter os resultados corretos na minha vida. Não adianta, irmão, eu andar com Cristo, como eu já disse aqui. Uma metade meu está com Cristo, a outra metade não está. Eu quero dizer para você: se entrega por completo em Cristo. Talvez é um pouco pesado o que eu estou falando aqui, mas tem pessoas, aleluia, que não se entregou por completo em Cristo.
Aleluia. E a nossa entrega por completo que vai fazer toda a diferença. Se coloque de pé nessa noite. Imagina aquela mulher chegando em casa. Imagina aquela mulher chegando em casa, irmãos. Você sabe quanto tempo que essa mulher não ouvia mais mamãe? Eu te amo, que é uma pessoa que está atormentada, irmão. Ela faz de tudo para acabar com a tua vida. Essa é a realidade, só palavra negativa. O espírito maligno, que muitas vezes a pessoa falou, aqui tem um espírito maligno. Nós não podemos mais entrar nisso e sair, irmão, deixando que aquelas pessoas malignas nos influenciam. Não, é o tempo de nós botar esse espírito maligno para correr. Fica jogando coisa do passado na cara, espírito maligno. Ah, mas quem você pensa que é? Ah, irmão, aquela mulher, a hora que ela voltou para casa, depois de muitos anos que ela chegava em casa, quando ela tinha que ir no mercado, quando ela tinha que resolver o problema, e quando ela chegava em casa, a filha não estava do jeito que ela almejava. Oh, Espírito Santo, agora, depois que ela ouviu a Cristo, que ela não fugiu, ela chegou em casa toda diferente. Feche teus olhos um pouco. Eu imagino falando assim: mamãe, é diferente. É diferente. Essa é minha filha, eu deve ter falado: mamãe, dessa vez não gritou, não teve aqueles gritos feios. Dessa vez não saiu palavras negativas de dentro da casa dela para fora quando ela chegou. Dessa vez não houve decepção quando ela chegou. Dessa vez eu creio que quando ela chegou, a primeira palavra que eu ouvi foi mamãe. Se prepara para ouvir e ver coisas novas da parte do Senhor na tua vida. Mas tenha sabedoria de falar com Deus. Não obedecer aquilo que nós temos aprendido. Jesus está aqui, está